Quer botar lá embaixo? Quer botar lá embaixo? É que aí funciona pegar um pouco disso lá junto. Mas acho que não fica muito Eu fácil. quero que posicione embaixo, acho melhor. Terminou o check-in lá, posso cartar aqui? Não tem ninguém lá? Não, só o pessoal da Epic está aí. Tá. No espaço. Botar em algum lugar. Mas aonde? Não sei. Não sei. Na rua? Não sei. No intervalo. Dá pra botar aqui e projetar coisa no intervalo. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, às atividades da tarde da 17ª SACOM. Bem, reforçando, o professor Marilton pediu, por favor, gente, venham mais para perto aqui do palco dos apresentadores, tá? Isso vai facilitar a interação com vocês. Bem, umas palavrinhas, então, da organização. No intervalo, gente, é o momento de vocês registrarem a frequência. Tá? Então, nós vamos ter essa palestra, que vai até às 15 horas. Vamos ter um coffee break até às 15h30. Então, nesse coffee break, por favor, procure os colegas que estão ali organizando a distribuição das credenciais e registrando a frequência logo na entrada. Bem, temos então agora a palestra de duas pessoas conhecidas de muitos de vocês e que vem desempenhando um papel assim, muito importante na área e que vão conversar conosco. O Jonathan Buss. O Jonathan ele vem atuando em desenvolvimento de software, mais especificamente na questão assim, de back-end, na Convertend, já há alguns anos. Ele é formado no bacharelado em Ciência da Computação aqui pela UFPEL, conhecido de muitos de vocês, e fez uma trajetória ainda enquanto estudante de participação em setores que trabalhavam com desenvolvimento de software na universidade, particularmente no centro de informática. Depois eles vão conversar isso com vocês. E o Jerônimo Madruga. Jerônimo hoje é servidor aqui da universidade, funcionário público da instituição, e Jerônimo também tem uma trajetória que iniciou aqui no curso. Ele é aluno do curso de bacharelado em Ciência da Computação, faz pós-graduação em Psicopedagogia e vem atuando fortemente na questão de infraestrutura, envolvendo software livre, Windows, enfim, diferentes sistemas operacionais. Essas infraestruturas, hoje, particularmente, estão aí para suporte às atividades do SEAD, onde ele atua. Então, ele concebe e mantém os sistemas lá do SEAD que dão suporte às atividades desenvolvidas. Bom, o Jerônimo também tem essa particularidade. Muitos de vocês conhecem o Jerônimo, mas aqueles que não conhecem, de forma análoga, assim, o Jonathan, ele, durante muitos anos, teve atividades nos setores ligados ao desenvolvimento de software, prestação de serviços na área de computação aqui na instituição. Então, esse é um caminho, é uma opção, uma possibilidade para todos vocês. Considerem essa possibilidade aí na vida acadêmica que muitos estão vivendo nesse momento, porque aqueles que são alunos da UFPEL. Bem, o
boas-vindas, então, em nome da organização, agradeço o tempo de vocês, a boa vontade. Tá? E, gente, aproveitem os colegas. Eles se colocaram à disposição para serem interrompidos durante a apresentação. Claro, como nós temos um tempo limitado, é interessante a gente sempre observar o slide seguinte para ver se a resposta não está ali. Né? Mas eles se colocaram à disposição para responder vocês à medida que os assuntos forem avançando. Tá? Muito obrigado. Agradeço a introdução. Acredito que como o slide já está em algum tempo, todo mundo sabe que eu vou falar de software livre com o Jonathan. E, primeiramente, complementando o professor Adenal, já fez a introdução, a gente vai nos apresentar novamente. Eu e o Jonathan, há 2 anos mais ou menos, já temos uma parceria mais ou menos formada de apresentação em eventos e projetos extracurriculares que a gente acabou apelidando de Preto e Branco Produtos. Obviamente porque ele é branco e porque eu sou preto. Falando mais da minha pessoa, para quem não me conhece, eu sou bem irreverente. Sou parecido com o Ronaldo, apesar de não ter a mesma afinidade sexual que ele tem. E fui durante, como a Adenal citou, durante 4 anos fui estagiário no Centro de Informática. Também fui estagiário no Centro de Educação à Distância, que hoje eu atuo como servidor. Fui durante 1 ano servidor da Universidade Federal de Rio Grande e atualmente também saí de lá para vir para o FPEL e faz mais ou menos 1 ano que eu estou aqui no SEAD. Eu sou o Jonathan, eu me formei no bacharelado de Ciência da Computação, como eu imagino que grande parte de vocês esteja fazendo ainda. A gente entrou junto em 2005, eu saí em 2011, o Jerônimo ainda não saiu. Eu tenho palestrado junto com o Jerônimo em alguns eventos, aí a gente tem conseguido se organizar junto. Dessa vez eu estou aqui. Primeiro motivo porque o Jerônimo adora me botar com aquela cara do Coringa lá. E segundo, porque eu tenho um pouco de prática e vou ajudar vocês com um pouco de exemplos que eu tive passando pela carreira que eu estou tentando desenvolver pós ciência da computação. Como o professor Zenor também falou, eu comecei a carreira dentro da faculdade, procurei por áreas mais práticas dentro da faculdade, mas sempre estava esperando uma cadeira que dá mais prática, acabei procurando CI, Centro de Informática, hoje acho que o professor Zenor acabou que é chamado de CGI, e ajudou bastante no desenvolvimento da carreira e entender como é que funciona desenvolver aplicações úteis, utilizáveis. Agora, só para o bom desenvolvimento da palestra, quem tiver interesse em perguntar, fique à vontade. Quem quiser sentar mais na frente vai ter sorteio, quem quiser sentar no fundo não vai participar do sorteio. E com sinceridade, por mais que seja uma palestra, é uma conversa. No momento que surgir alguma dúvida, fiquem livres, desde que, como o professor Leonardo também citou, deem uma olhada se não vai estar no próximo slide. Claro que não tem como ser evidente, então fiquem livres para perguntar obviamente. Qual é o foco da nossa palestra? Primeira coisa que a gente vai tentar evitar, falar do software livre da Wikipedia. Tem muita gente que vai chegar aqui falaria sobre Stallman, Linux e Unix, Minix. Apesar de eu achar isso interessante, ter uma boa parte da palestra dedicada a isso, a ideia que nós tivemos em conjunto foi elaborar algo da comunidade para a comunidade. Tanto eu quanto o Jonathan, de certa forma, já participamos da comunidade de software livre há um bom tempo e a gente viu essa necessidade que muita gente conhece, acha Linux bonitinho, pinguim é fofinho, mas não sabe exatamente como funciona por trás de tudo isso. Basicamente eu falei também que tinha para falar aqui, mas parte dessa palestra também foi feita em entrevistas com alguns conhecidos que atuam na comunidade de uma forma ou outra. Um deles até está aí, o Felipe Borges, que é aluno do curso por coincidência. Então é interessante para as pessoas terem uma visão de como funciona essa questão de comunidade. Mas, saliento mais uma vez, o mais importante é tirar as dúvidas que vocês possam ter durante o desenvolvimento da palestra e até outras coisas que
em algum outro momento. No primeiro momento, o que é essa história de software livre? Todo mundo já ouviu falar, suponho eu, alguns sabem que é Android, outros sabem que é Ubuntu, WordPress, enfim, está na moda, todo mundo fala, mas é difícil ter um conceito de saber de onde veio. Para ter uma noção disso, tem que se ver um histórico da computação. Primeiramente, não existia essa computação pessoal como a gente tem hoje. Eram grandes mainframes construídos de forma extremamente específica, onde o código não era portável, o código feito para uma plataforma, para um computador, era provavelmente único. Nesse tempo não tinha por que ter um interesse de vender o software. Vendia o hardware e lucrava em cima disso. O software em si ia ser desenvolvido pelo pessoal que cuidasse do equipamento em questão. Mas com o tempo começou a surgir a computação pessoal. Se eu me lembro, foi o Altair 8080, enfim, diversos PCs no primeiro momento de pequena potência, mas começaram a levar a computação para as pessoas, o poder ter quase o poder de uma mainframe dentro de casa. Com isso, o peso que o software tem aumentou muito. A tecnologia em si já tinha evoluído muito nesse momento, já tem a questão da portabilidade, o código não funcionava só em um computador isolado, e com isso, algumas pessoas começaram a pensar que tem como lucrar com software, pensaram que não era só o hardware que dava lucro. Só que no primeiro momento eles tiveram um pensamento do tipo, vou fechar o meu código e vou vender só o programa, só o binário. A pessoa não vai ter acesso, não vai ter como alterar, mas ele vai estar satisfeito. Só que o detalhe é que nem todos estavam satisfeitos. Um exemplo mais fácil foi o Richard Stallman, que ficou conhecido pela batalha que até hoje ele tem a favor do software livre. Por que ele começou toda essa novela que até hoje se estende? Na época que ele trabalhava no MIT, eles tinham impressoras compartilhadas para diversos setores. Só que existiu ocasionalmente o problema de simplesmente uma impressora ter o papel travado. Originalmente eles pegavam a impressora, desenvolveram um código para avisar, porque a impressora naquele tempo originalmente de fábrica não fazia essa função, e avisavam a pessoa responsável pela impressão, a impressora está travada, vai ter que ir lá e manualmente retirar e botar o papel. Beleza, funcionou ótimo. Porém, um dia o MIT comprou uma impressora onde não foi fornecido o código-fonte. Pode parecer uma besteira, mas essa simples alteração era impossível. Simplesmente a impressora funcionava, mas ela tinha esse problema. Isso até hoje a gente sofre com impressora e papel entupido ocasionalmente. E ele, nesse momento, começou a refletir sobre essa questão da liberdade do software. Em cima dessas reflexões, ele acabou fundando dois projetos bem interessantes. O projeto GNU, posteriormente eu vou falar um pouco mais, e a Free Software Foundation, também conhecida como FSF. As duas entidades, de uma forma ou outra, prezam por essa questão da liberdade do código. Mas exatamente o que são essas liberdades? Existem as 4 liberdades básicas. A primeira delas é a questão de usar o programa como desejado. Exatamente como diz na propaganda do Bombril, 1001 maneiras de utilizar. Se for ver hoje um código fechado, muitas vezes até quando tu aceita aquele eu lá na instalação, ele te bota diversos empecilhos de formas como pode ou não ser utilizado o código em questão. Entrando um pouquinho mais a fundo, criptografia nos Estados Unidos tem diversas restrições, não poder ser exportado para países que eles não consideram aliados, enfim, existem diversas barreiras que, ao meu ver e ao ver do Stallman e de diversas outras pessoas da comunidade, não teria por que simplesmente dar o código para a pessoa e o que ela quiser está valendo. A segunda questão entra na necessidade que o Stallman tinha de poder acessar e adaptar o código. Se por acaso um software em questão não tem uma funcionalidade que quer, não vai ficar dependendo de um terceiro. Tu vai poder tu mesmo sentar na frente do computador, pegar o código e ir editando até funcionar.
Claro, envolve conhecimento, mas se não tiver essa liberdade, não vai ter como implementar isso. Segunda questão, a distribuição de códigos de programa. Não tem como trabalhar em cima e simplesmente deixar restrito a sua pessoa. Acho que por um bem interesse da comunidade em si, fez algo de valia, pode compartilhar para quem já utiliza GitHub, SourceForge, existem diversos repositórios de software livre mundo afora. E mais interessante ainda é essa questão de alterar e poder redistribuir o código, não somente aquele código original que foi fornecido junto com o programa, mas todas as alterações. Com isso, até o código original em si pode ser complementado. Mas aonde vem entrar o Linux em toda essa história? Muita gente conhece o Linux, acho que não tem como escapar. Hoje a UFPEL já tem uma dinâmica bem diferente de quando a gente começou. Grande parte dos laboratórios ainda era o Windows, até a estrutura da universidade se trabalhava em cima do Windows. Hoje a gente vê a UFPEL e diversas outras universidades usando o Linux de uma ponta a outra. Para explicar essa história, primeiro a gente tem que pensar que o projeto GNU tentou elaborar um sistema operacional chamado GNU Hurd. Só que ele foi complexo demais, ainda é. Até hoje o GNU Hurd é considerado um experimento. Naquela época já existia Unix, só que o Unix era pago. Então um estudante finlandês, voltando um pouco, antes do estudante finlandês, durante esse desenvolvimento do GNU Hurd, eles desenvolveram todo o ecossistema necessário para criar o sistema operacional, todos os compiladores, debuggers, enfim, se vocês pensarem em termos de linguagem, eles desenvolveram nesse meio tempo, então não conseguiram desenvolver o kernel em si. Com essas ferramentas e com a limitação, e não existia nenhuma licença de Unix livre na época, o Linus Torvalds começou a desenvolver um próprio sistema, que acabou sendo chamado Linux, que é a fusão do nome Linux mais Unix. Qual é a importância do Linux e como foi relevante? O interessante é que ele fez todo esse desenvolvimento em cima de ferramentas livres, ele repassou para a comunidade. Na época existia a Usenet e ele postou, a carta original é mais longa, mas o mais interessante é essa parte. Estou criando um sistema operacional gratuito. É só um hobby, não será muito grande nem profissional. Gostaria de ter uma resposta sobre o que as pessoas gostam e não gostam dele. Vendo o estado atual do Linux, deu para ver que o pessoal realmente gostou. Foi interessante que não é o primeiro projeto de software livre, mas certamente é um dos projetos mais desenvolvedores do mundo. Um dado interessante até é que em janeiro de 2012 ele já ultrapassou 15 milhões de linhas de código. Isso é código pra caramba e é muita gente desenvolvendo. Não é uma empresa, não é uma pessoa, diversos grupos de trabalho. Para quem conhece mais a fundo o kernel em si, ele é dividido na questão de áudio, vídeo, enfim, é um desenvolvimento extremamente complexo e funciona com esses 15 milhões de linhas de código que estão funcionando em computadores software no mundo afora. Para falar um pouquinho mais dessa parte agora, a gente vai passar um pequeno vídeo que mostra como o Linux é construído. You use Linux every day, whether you know it or not. Over 850,000 Android phones running Linux are activated every single day. Compare that to just 30,000 Windows phones, according to the latest reports. That means 100 Android devices have come online just since you started watching this video. Nearly 700,000 TVs are sold every day, most of which are running Linux. 8 out of 10 financial trades are powered by Linux. 9 out of 10 of the world's supercomputers run Linux. Google, Twitter, Facebook, and Amazon are all powered by Linux. So, how was Linux developed to achieve all of this? Unlike other operating systems, like Windows or iOS, Linux is built collaboratively across companies, geographies, and markets, resulting in the largest collaborative development project in the history of computing.
Just since 2005, about 8,000 developers from almost 800 companies have contributed to the Linux kernel. These contributions have resulted in 15 million lines of code, 1.5 million lines written in just the last couple of years. Consider that Homer's epic Iliad poem is a mere 15,000 lines of text. The novel War and Peace, just 560,000 words. But it's not just about the sheer number of lines of code. It's also about how quickly Linux is developed and released. For example, a major new kernel comes out every 2 to 3 months. Compare this to years for competing operating systems. This is made possible by a unique collaborative development process. When submitting code to the Linux kernel, developers break changes into individual units called patches. A patch describes the lines that need to be changed, added, or removed from the source code. Each patch can add a new feature, new support for a device, fix a problem, improve performance, or rework things to be more easily understood. Developers post their patches to the relevant mailing list, or other developers can reply with feedback. When the patch is close to being release ready, it is accepted by a senior Linux kernel developer, or maintainer, who manages one or more of 100 different sections of the kernel. While this isn't a guarantee that it will go to the main line, it's certainly a good sign. Here it gives an even more extensive evaluation. When the maintainer finishes their review, he or she will sign off on the patch and send it on to Linux creator and Linux Foundation fellow Linus Torvalds, who has the ultimate authority on what is accepted into the next release and what is not. Nearly 10,000 patches go into almost every new release. About 6 patches are applied to the kernel each hour. Linux's rate of development is simply unmatched. Today, Linux is dominating on mobile devices, in the enterprise, and web infrastructure, data centers, supercomputing, and more. What's next? Because together, we're ready. É interessante que toda essa infraestrutura de desenvolvimento ela é criada em cima de software livre também. A gente falou de Linux, mas software livre é só Linux? Não. O ecossistema de software livre é muito grande. OpenOffice, que agora é a questão de LibreOffice, Firefox, Chromium. O que for pensar hoje em dia vai ter uma alternativa em software livre, seja para programação, seja para edição, seja para tarefas multimídia, enfim, tudo que é tarefa computacional certamente vai ter uma opção baseada em software livre. É até interessante que a maioria de nós usa software livre até sem saber. Esses dados são de dezembro de 2011, que mostra que 64% da internet roda em cima de Apache, que é software livre, e Nginx, para quem não conhece também outro servidor web, também é software livre. O IIS é a alternativa da Microsoft e 9% é o que roda no Google. Então pode ver que mais de 2/3 da internet toda é baseada em software livre. E complementando, não existe só a questão de Linux como sistema operacional. Existem outros derivados da filosofia Unix, como a família dos BSD, o OpenBSD, FreeBSD, o Dragonfly BSD. Existem alguns outros softwares não tão conhecidos, o próprio Minix, que ficou à sombra do Linux. O Linux, não cheguei a citar, mas grande parte da inspiração do Linux foi ter trabalhado com Minix, que é software livre, porém ele nunca foi mencionado para ser um grande sistema operacional, como é o Linux no momento. E como funcionam essas questões de licença de software livre? É só chegar e usar, oba-oba? Não, cada licença vai ter uma restrição. A mais conhecida das licenças é a GNU-GPL. O Salman ajudou a criar ela e ela é extremamente livre. Ela dita que todo código desenvolvido sobre GPL tem que ser aberto e qualquer código adicionado vai ter que ser aberto, ou seja, tudo que tu desenvolver vai ser cumulativamente sempre sendo aberto. Porém, nem todo mundo tem a mesma visão sobre liberdade. Com isso, existem algumas licenças diferenciadas.
Apesar de existirem mais centenas de licenças, eu vou mostrar os três tipos mais importantes. A própria GPS, eu já citei, que ela deixa tu copiar à vontade, não deixa tu alterar a licença. Se tu desenvolver algo com GPL ou usar código GPL, tem que ser utilizado em tudo. O código-fonte tem que ser distribuído junto e, mais importante, que muita gente ainda confunde software livre com software gratuito. Pode, apesar de não ser via de regra, ser cobrado software. O próprio Stallman, no início do projeto GNU, para sustentar, ele cobrava $150 pelas pistas com compiladores e outras ferramentas do projeto. Só que é uma questão que tu não só compra hoje um Office, vem só o programa em si, tu vai receber todo o binário mais o código e fica livre para alterar. No segundo momento tem as licenças do tipo CDDL, que elas permitem, hoje mais comum nessa categoria é a LGPL. A CDDL está em queda, de certa forma. A grande diferença dela para a GPL é que se for desenvolver alguma coisa que use parte de CDDL, tu pode manter só aquela parte de CDDL e o resto tu pode alterar a licença. Mais uma vez, pode deixar o código tem que ser distribuído junto e também pode ser vendido. E por fim, a licença do tipo BSD. Ela é o outro extremo oposto, para quem considera a liberdade de fazer o que bem entender com o código mesmo. Pode fechar o código, pode vender ele, pode distribuir sem o fonte, pode redistribuir com fonte, pode repassar suas alterações. Ela tenta ser uma licença menos burocrática, porque muita gente tem dificuldade de trabalhar com a GPL para monetizar um sistema, desenvolve algo, deixa completamente aberto, mas não sabe como vai trabalhar em cima disso. Apesar de ter muito mais licenças, tem uma dica muito interessante do Felipe Bona, que é um especialista em software livre do Google, que não é interessante para a comunidade ficar criando infinitamente licenças de software livre. Eu posso, teoricamente, desenvolver algo e criar a licença de software livre do Jerônimo, ou a licença de software livre do Jerônimo Jonathan, e botar minhas regras específicas nela. Só que isso vai coibir que outras pessoas ajudem no código. Adiciona mais burocracia ao teu código e, ocasionalmente, se precisar de alguma proteção legal, licenças como o GPL, PSD, já tem recursos jurídicos do mundo inteiro para dizer, o copiou o teu código e não redistribuiu, processa ele. Enquanto se tu criar uma licença, pode ser que ela seja questionada. Outra coisa interessante, muita gente quando começa a trabalhar com software livre, tem algum problema no Linux, tem algum problema no compilador, vai lá e primeira coisa, vou jogar no Google a mensagem de erro que deu. Ocasionalmente isso resolve o teu problema, claro. Mas é interessante que cada projeto tem um canal oficial de suporte. Esse no caso é o Ubuntu, que ele funciona mais ou menos como um fórum. Quando tu tiver uma dúvida, a recomendação é pesquisar se essa dúvida já não existe no Ubuntu, senão tu possa lá e alguém da comunidade tem como te dar uma ajuda. E mais interessante ainda é que todo programa ele tem um manual. Para quem não conhece, no Linux é o MAN, e por isso tem essa frase clássica. Vídeo de fucking manual, não vou traduzir para ficar gravado, mas se acostume a ler o manual. E apesar de muita gente ainda achar que o IT morreu, porque era só o GrasNet, não, o IT é muito maior que isso. Para quem não conhece o Freenode, acho que é um dos principais canais de software livre, tem diversos projetos lá, Debian tem canais oficiais lá, Ubuntu, quase todo software tem uma comunidade por trás, o pessoal acaba se unindo no IT. Então é bem interessante, sabendo questionar, de vez em quando as pessoas têm certo receio de trabalhar com brasileiros, porque o brasileiro chega lá e joga pergunta em português no canal em inglês e fica boiando. Então é interessante respeitar as regras da comunidade e interagir com ela. E também para conhecer quem está por trás do software em questão. Tem toda essa questão de Linux é difícil, nunca vou conseguir usar, nunca vou conseguir contribuir, como é que eu vou desenvolver?
Eu acho que isso é mesmo. Para ter certeza, a minha mãe casou os adentros. Isso foi na época que ela estava usando adentros, claro, os ícones na área de trabalho se não mas atualmente ela usa o Ubuntu e está extremamente feliz, pelo menos não me incomoda mais o uso do computador, uma das duas. E também tem uma história interessante de um médico francês que comprou uma webcam e ele utilizava Linux. E durante muito tempo ele não conseguiu utilizar e começou a pesquisar na comunidade, não existia nenhum esforço. Ele começou a se interessar e correu atrás de como se desenvolvia drives. Acabou que esse chipset da webcam em questão foi integrado já desde o kernel 2.6 ao código do kernel Linux e dá suporte a mais de 237 câmeras para Linux. Então, se um cara que é médico, não tem nada a ver com a área, foi lá e desenvolveu, por que não qualquer um de vocês? É tudo uma questão de dedicação. Eu acho que muita gente começa a trabalhar com software livre e vê uma dificuldade ou outra e desiste no meio do caminho. Então, achou uma área que tu está interessado, corre atrás da documentação, corre atrás de quem desenvolve e trabalha em cima disso. Mais interessante para quem já está quase se formando, está pensando em montar uma empresa ou está precisando de pessoas para se sustentar. Tem como se sustentar com software livre? Tem. Primeira coisa que software livre não é coisa de comunista, não é coisa de petista, não é coisa de partido, é coisa de desenvolvedor. Desenvolvedor quer ajudar-se ao próximo e também ganhar dinheiro. Então, de uma forma ou outra, tem como tu tirar dinheiro com software livre. Como eu já citei, até o Stallman, que todo mundo considera uma unanimidade de software livre, já cobrou por código, claro, respeitando todas as liberdades. Então, nada impede que vocês arranjem uma maneira de monetizar. É interessante que tem que ter uma certa mudança de visão. Não vai mais cobrar pelo software em si, mas pode cobrar por alterações, pode cobrar pelo suporte, pode cobrar pela manutenção, pode cobrar pela instalação. Com isso, grande parte do custo do software proprietário é abatido. No software livre acaba sendo uma solução muito mais viável. Para falar um pouco mais disso, eu chamei um conhecido meu, André Curiotti, que é da comunidade Magento, para ele falar um pouco dessa questão de monetizar o software livre. Também é interessante que o André é outra pessoa que não é da área, ele é engenheiro civil, porém trabalha com desenvolvimento web há cerca de 5, 7 anos, que eu bem lembro. Olá pessoal, eu sou o André Durante, direto de São Paulo, onde eu vim realizar um programa de Magento, convite do Jerônimo. Só um segundo que o Jonathan está tendo alguns programas ali no computador, mas não é culpa do Linux, é do Jonathan. Hoje vamos falar sobre a nossa experiência com software livre e eu posso dizer, melhor exemplo, que eu tenho o próprio Magento Commons, que é o software com que eu trabalho, no qual eu sou especialista e que serve para fazer lojas virtuais. Ele é um sistema completo, é uma plataforma de e-commerce, como a deixar de ser ele é um software open source, e que hoje é líder de mercado. 25% das lojas virtuais no mundo são desenvolvidas sobre o Magento. Eu já conversei bastante com o Jerônimo sobre isso, já participamos de vários eventos juntos,
tive a oportunidade de voltar com ele em uma palestra sobre negócios e software livre no Tirex de Porto Alegre. E a ideia sempre é mostrar que, sim, dá para realizar uma carreira em cima do Open Source. Tá? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, daí esse vídeo não fique muito longo, só para que vocês tenham uma base de que não é necessário, inclusive nem mesmo, ser área de informática para trabalhar com Open Source ou para fazer uma carreira em Open Source. Apesar de eu ter trabalhado por uns bons 5 anos na parte de desenvolvimento, eu estou focado na área de estratégia de planejamento de lojas virtuais. E eu não conseguiria, talvez, dar razão a muitas coisas que a gente faz em lojas, muitas sugestões, muitas estratégias para vender mais, se eu não tivesse uma ferramenta para isso. E a ferramenta na qual me especializei foi o Magento. Então é como se fosse um grande guarda-chuva, em que eu tenho, basicamente são 3 áreas de carreira: business, developer e design, para quem vai trabalhar com negócios, que é o meu caso, para quem vai trabalhar com desenvolvimento, que é quem vai buscar a parte de programação e construção de lojas virtuais, e a parte de design, para quem vai cuidar da usabilidade, para quem vai cuidar do layout de uma loja virtual. Tudo isso só é possível, todo esse crescimento só foi possível, porque o Magento, desde o começo, foi a Perseverance, mas isso foi desenvolvido em conjunto com a comunidade, mas mais do que isso, porque ele sempre teve uma empresa forte por trás, e uma versão toda do software, que serve para cuidar, para apoiar, para suportar todo esse desenvolvimento, um time de desenvolvimento fixo, e ainda uma série, uma coleção de vários desenvolvedores ao redor do mundo, dentro da comunidade do Magento. Então, a ideia é, a gente não precisa reinventar a roda. O Magento, dentro do e-commerce especificamente, mas poderia ser dentro de sistemas operacionais, dentro de tantas ferramentas, por exemplo, processadores de textos, como o OpenOffice e assim por diante. A gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa refazer o software. Se eu quero fazer uma loja virtual, se eu quero me dedicar ao e-commerce, que é uma área que cresce absurdamente todo ano, eu posso basear todo o meu trabalho numa ferramenta open source. E todos ganham com isso. O Magento ganha com isso, a comunidade ganha com isso, os desenvolvedores, os técnicos, os analistas, todos ganham com isso. Então é preciso ter em mente que não vale a pena a gente reinventar a roda, mas vale muito mais a pena a gente pegar algo que está dando certo e contribuir para melhorar. Em vez de refazer o código, refazer o software, refazer o mecanismo, a plataforma de loja virtual, eu posso, por exemplo, na minha área, na minha especialidade, ajudar empresas a vender mais com o Magento. E isso vai gerar demanda para profissionais, para desenvolvedores, que precisam implantar as sugestões que eu dou ou as necessidades dos clientes. Vai empresa para designers que precisam melhorar o visual das lojas, e acaba todo o ecossistema crescendo como um todo. Então, você tem que deixar uma dica como mensagem final: vem atrás de open source, invista no open source e aproveitem não no modo colaborativo, mas aproveitem no trabalho dos outros para construir o trabalho de vocês e, no final de tudo, devolver esse trabalho para a comunidade. Boa sorte na caminhada do open source de vocês. Só para esclarecer, para quem não conhece o Magento, ele trabalha com um tipo específico que é chamado de Dual License. Ele tem a versão comunitária, que é aberta, e tem uma versão paga com algumas ferramentas extras. Mas como o André citou, a versão gratuita da comunidade é aberta, serve para a maioria dos casos, que é exatamente com o que ele trabalha. Agora, mais interessante, para quem está desenvolvendo, para quem já tem uma noção legal, por que eu devo abrir o meu código?
Na realidade, eu acho que o que mais pesa de tudo é que o modelo de desenvolvimento está mudando. Antigamente a gente tinha pequenos projetos, 2, 3 pessoas e dava certo e o cara ficava rico. Só que isso não é bem assim agora. Os projetos são maiores, mais complexos, a tecnologia está evoluindo rápido, então cada vez mais é interessante agregar qualidade, agregar pessoas, agregar conhecimento. Essa foto é da comunidade KDE que mostra uma das coisas que eu acho interessante. Uma pessoa pode gerar um ótimo código desde que tenha bom conhecimento, mas ela nunca vai gerar um ótimo projeto. Um ótimo projeto é composto por várias pessoas. Também é interessante citar nessa parte a lei de Linux, que foi criada pelo Eric Raymond, da Open Source Initiative, org, que é dado lógico suficiente, todos eles são triviais. Qual é a lógica? Quanto mais pessoas olharem o código, mais disponível ele estiver, mais pessoas vão contribuir, mais pessoas vão corrigir e o código em si vai ser melhor. Para complementar um pouco dessa parte, agora vai passar um vídeo do Marcos Carraro. Agora o Jonathan já tomou. Senão na próxima semana acadêmica eu já deixo a dica para fazer um mini curso de Linux, principalmente para o pessoal que se for nome. Então, Ele para fazer um palestra com 20 grande, uma parceria de cheerleaders e tudo mais. Meu convite é básico para responder algumas perguntas sobre software livre, o que eu ganho, o que eu perco, se eu ganho dinheiro, o que eu vou ganhar em abrir o código de fonte do meu projeto. Primeiro eu gostaria de falar sobre o meu projeto que eu desenvolvi há um bom tempo, tem uns 2 anos. Chama-se Carraro Dashboard. É um sistema de modelo de PHP, JavaScript, HTML, alguns JavaScript para fazer gerenciamento de SWID, DHCP, verificação de logos do sistema e um espaço para mostrar a história do processador, como estão usando, o código, espaço de tipo livre, enfim. No início, esse projeto para uma empresa. Vou compilar isso aí, bem fechado, ganhar uma grana em cima. Beleza, passei alguns meses desenvolvendo o sistema, madrugadas, fiz primo em cima, programação, conteúdo e tal, ficava louco. Mas enfim, projeto pronto, apresentado, aprovado. Chegou a parte, beleza, agora como eu vou proteger o código para que o cara acabe vendendo ali como se ele fosse desenvolvedor. Lá eu já mandei e-mail, tinha Linux, grupo Linux, eu já tudo muito bem. Também que inscreva-se lá, tem muita dica rolando. Mandei, a pessoa falou, cara, isso é sacanagem, o Linux ali, PHP, vocês estão pagando por ele? Então tá, bem orientado, né? Tá certo que o cara ganha lá, tudo por ele, uma grana de patrocínio e tudo mais, mas enfim. Aí o pessoal falou, tem uma área do projeto, deixei o pessoal utilizar, deixei ouvir, muda. Mas fui até acabei liderando um projeto. Liderei, subi no Git, GitHub lá, que não conhece, legal para estudar os projetos, as atualizações, mas eu não mostro jogando nos listas, nos views, esperar os scripts, tudo no Google Site, que é vantajoso, mas enfim. Fiz um momento do flow e liberei para a galera. Puta sacanagem, né? Pensei em fazer um código, fechado, voltado e tudo mais, e acabou dando ovo. No início eu falei, isso vai ser uma cagada gigantesca, o que eu vou fazer? Deixa quieto. Criei meu blog, quem quer acessar depois é marcoscarraro.blogspot.com.